Gênesis capítulo 26 diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Agora dá um pulo para o versículo 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. O que é um homem disposto a obedecer, a crer, a confiar em uma revelação de Deus? O que é um camarada que não se movia por impressões, por comentários, por falatórios, por circunstâncias visíveis? Deixa eu falar uma coisa para você: as circunstâncias eram visíveis. O tempo era um tempo de seca, um tempo de escassez, não havia chuva, era um tempo de aridez total. Para que você possa compreender o contexto da história, a Bíblia não fala, mas eu vou conjecturar, eu vou navegar na minha imaginação, transportando ela para dentro do texto. Eu imagino que por causa da seca, da aridez, a maioria das famílias ali estavam indo embora, estavam indo em busca de um lugar onde havia aquilo que não havia lá: prosperidade, florescimento das plantações, chuva, um lugar melhor. Naturalmente, isso era perfeitamente compreensível. Por quê? Porque Deus, ele não ignora aquilo que é natural, aquilo que é aparente, aquilo que é comum, mas Deus espera que você creia, independente daquilo que te cerca e te rodeia. Deus espera que você creia na revelação que Ele transmite para você. Isaque decidiu acreditar. E o que eu quero que você compreenda é que as coisas de Deus para o homem natural, 1 Coríntios capítulo 2, Paulo fala sobre isso. As coisas de Deus para o homem natural, elas parecem o quê? Loucura. Diga para quem está do teu lado assim, ó, pode falar sem medo. Fala assim, ó: o nosso Deus não é gente, irmão. Fala aí. Nosso Deus não é gente, não. Ele é um Deus que muitas vezes estabelece, é um Deus que ministra revelações que fogem totalmente da naturalidade, daquilo que é mais cômodo, daquilo que muitas vezes é mais aceitável humanamente falando. Para que você tenha uma ideia, Isaque percebeu que todo mundo estava indo embora, todo mundo estava se afastando. Era um tempo de seca, e era uma seca infinitamente mais grave do que uma primeira seca que já havia acontecido no tempo do pai dele, Abraão. Mas uma das coisas que Deus usou como referência quando falou a respeito de Abraão foi a disposição de Abraão crer em Deus. O que chama a atenção de Deus, meu irmão, não é aquilo que humanamente nós podemos apresentar a Ele. Até porque na palavra do Senhor, no livro de Gálatas, no capítulo 2, Deus fala que Ele não olha a aparência do homem. Mas o que chama a atenção de Deus é a disposição de obedecer uma revelação que Ele transmite a nós pela sua palavra.
Eu preguei esses dias aqui na quinta-feira e eu mencionei uma frase falando a respeito das expectativas que nós temos, né, a respeito de Deus, né? Qual expectativa que você tem a respeito de Deus? Humanamente, você vai falar assim para mim: ah, bispo, eu imagino assim, a minha expectativa é que Deus abençoe a minha vida, é que Deus abençoe a minha família, Deus abençoe a minha casa, Deus abra portas para mim, Deus faça realmente com que eu seja feliz. Então agora eu queria inverter. E qual será a expectativa de Deus em relação a mim e a você? Diga, pergunta para quem está do teu lado: o que é que Deus espera de você, irmão? O que é que Deus espera de você? Eu vou te dar uma base bíblica para isso. Vou te dar uma base bíblica. Uma não, vou te dar duas. No livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 22, o profeta diz assim, presta atenção: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Deus está falando que para Ele, a expectativa dEle em relação a mim e a você, é que você creia e se disponha a obedecer uma revelação que Ele traz até você através da sua palavra. Que é outra. Então vamos lá. Terceira carta de João, na terceira epístola de João, no versículo 4, Deus diz assim, ó: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Isso alegra o coração de Deus, quando Ele olha para você, mesmo a despeito das circunstâncias que te cercam, Ele vê a disposição do teu coração de obedecer uma revelação que Ele traz sobre a tua vida, mesmo quando essa revelação contraria toda a naturalidade ao seu redor. O quadro era exatamente esse. Seca, aridez, não havia possibilidade de plantio, não havia possibilidade de colheita, deserto. E aí Deus fala para ele assim: eu quero que você fique nessa terra. Eu não quero que você saia da terra, eu quero que você fique. Irmão, analisa essa ordem de Deus pelo âmbito natural. Analisa pelo âmbito humano. Você vendo todas as famílias indo embora, você olhando para os seus filhos, eles com fome. Imagina. E Deus vira para você e fala assim: fica, porque eu vou te abençoar aqui. Fica na terra, porque eu vou honrar você. Fica na terra, porque eu vou fazer você prosperar tremendamente aqui. Fica. Mas o que eu quero que você compreenda é que Deus, por meio do Espírito Santo, Ele nunca vai obrigar você a assumir um posicionamento que você não quer. Nunca. Deus nunca vai obrigar você a fazer aquilo que você não quer fazer. Se Isaac não quisesse ficar, Deus iria amarrá-lo à força e fazer ele ficar na terra? Sim ou não? Não. Não. Porque existe algo que Deus deu, e eu vou falar. Existe algo que Deus deu para todo ser humano na face da terra, mas que não faz mais parte de quem é cristão. Existe algo que Deus deu para todo ser humano na face da terra, mas que aos olhos de Deus não faz mais parte de quem é cristão. O livre-arbítrio. Quem é cristão não existe isso, irmão. Se você é cristão de verdade,
Se você é cristão de verdade, você vive como Paulo falou. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele está falando assim, ó, a minha vontade não existe mais. Eu vivo para fazer a vontade dele. O livre-arbítrio é para o ímpio. O livre-arbítrio é para quem não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus vive para fazer a vontade dele. Quem é de Deus, e esse é um raciocínio que o povo de Deus tem distorcido. Tem distorcido. O que eu quero que você entenda é que o livre-arbítrio não muda o posicionamento de Deus. O livre-arbítrio, você quer ver um exemplo disso, querido? Eu tenho que te falar isso aqui. Porque eu vi um frequentador de igreja, eu vou chamar assim, um frequentador de igreja, falar sobre isso de uma forma totalmente sem conhecimento de Deus. Sem conhecimento de Deus. O livre-arbítrio não muda o posicionamento de Deus, nem muda a decisão dele, nem a vontade dele. Quer ver um exemplo disso? Mateus capítulo 19. Jesus se viu diante de um moço rico que chegou para ele e falou assim: Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou assim para ele: guarda os mandamentos. Ele falou assim: eu guardo os mandamentos desde quando eu era menino. Aí Jesus virou para ele e falou assim: mas falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Ele, movido pelo livre-arbítrio dele, a Bíblia fala que ele foi embora. E eu pergunto para você, Jesus foi atrás dele? Mudou a posição de Jesus? Quer ver um outro exemplo? João capítulo 6. Quando Jesus pregou um discurso duro, Jesus pregou uma mensagem dura, porque Jesus também pregava isso. As pessoas têm uma ideia de Jesus assim, ó, um ser bonzinho, lindinho, que tolera tudo e aceita tudo. Sabe, tipo assim, Jesus ele se encaixa nas minhas vontades pessoais e egocêntricas. Jesus é amoroso, Jesus é justo, é misericordioso, ele é longânimo, mas ele é muito firme em relação a estabelecer aquilo que é a vontade de Deus. Ele é muito firme, querido. O mesmo Jesus que entrou no templo e viu tudo errado, ele entrou e ele ficou assim, ó. Ai, que pena, né? Está tudo fora da vontade de Deus. Então, fazer o que? Deixa para lá. Foi isso que ele fez? Quando ele entrou no templo? Ele passou a mão num azorrague, um chicote, e rebentou com tudo. Eu não estou dizendo que Jesus era violento. Mas em relação ao pecado e aquilo que contraria a vontade de Deus, ele é muito firme, querido. João capítulo 6, Jesus pregou um discurso duro, uma palavra dura, e a maioria das pessoas começou a ir embora, e ele percebeu que os discípulos ficaram meio que balançados, e aí Jesus falou assim: vocês querem ir com eles também? Pedro se voltou para ele e disse assim: Senhor, para quem nós iremos, se somente o Senhor tem as palavras da vida eterna? Oh, meu irmão, minha irmã, por que eu estou te falando isso? O livre-arbítrio, ele não pode mais fazer parte da minha vida como cristão. Não pode. Eu estou falando para você e eu falo com base bíblica. Porque você conhece a Deus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Os pensamentos dele, Isaías 55, os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. Meu irmão, como é que uma pessoa que tem compreensão da palavra de Deus, ela lê Isaías 55, versículo 8, que fala que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, e ela ainda quer falar que tem livre-arbítrio? Meu irmão, se os pensamentos dele são mais altos do que os meus, eu prefiro os dele. Pergunta para quem está do teu lado: você prefere os de quem? Se os deles são mais altos, querido,
Os deles são mais altos, são mais profundos, são melhores. Para que eu vou querer discutir com ele sobre o meu livre-arbítrio? Não, o que eu vou fazer é isso aqui, ó. Porque a sua vontade é melhor do que a minha. Isaac decidiu. E decisão, escuta o que eu estou te falando, presta atenção. Decisão, para Deus, ela é acompanhada de atitude. Se você ler o texto fala que no mesmo ano, no mesmo momento que ele recebeu a revelação de Deus, ele ficou e semeou. O ato de semear significa uma atitude prática de alguém que creu e obedeceu. Ele tinha que semear. Se decidiu ficar na terra, tem que semear. Diga para quem está do teu lado e é profético. Fala assim, pode falar. Se decidiu ficar na terra, tem que semear, irmão. Fala aí, querido. Decidiu ficar na terra, tem que semear. Porque se você não semear, você não vai colher. Por quê? Porque para Deus, obediência é acompanhada de uma atitude prática. É crer e viver. Crer e viver. A demonstração de que ele creu foi a disposição. Escuta o que eu vou te falar, presta atenção. Eu já vou terminar. Presta atenção. Ele semeou no deserto, irmão. A terra era seca. Ele não semeou em um campo totalmente arado, preparado, fertilizado, pronto para receber a semente. Ele semeou no deserto. Mas por causa da disposição de obedecer. O texto fala no versículo 12, olha aí no seu versículo 12, que aquilo que ele semeou, ele colheu 100 vezes mais. O lugar era deserto. Eu estou batendo nessa tecla para você entender que Deus não depende de circunstâncias quando Ele quer agir. Deus não depende de probabilidade humana, não. Quando Ele quer fazer, Ele faz. De um vale de ossos secos, Ele levantou um grande e poderoso exército. Ezequiel capítulo 37. Deus não depende de... Escuta o que eu vou te falar, presta atenção no que eu vou dizer. Não distorça o que eu vou falar, para você não achar que eu estou querendo agredir você. Mas escuta o que eu vou te falar. E eu não vou falar em relação a você, vou falar em relação a mim. Porque senão vai que você entende errado, mas eu vou falar em relação a mim. Então quando eu me uso como referência, eu posso falar o que eu quiser. Então eu vou falar. Escuta. Deus não depende de mim. Ele conta comigo, mas não depende de mim para nada. Em relação a tudo que Ele quer fazer, Ele conta comigo, mas Ele não depende de mim. Ele não depende de nenhuma perspectiva humana, porque Ele é Deus, querido. E por que Deus está trazendo essa palavra para você hoje? Para você compreender que diante da revelação da palavra dEle, seja qual for o argumento humano que for apresentado, no dia que nós estivermos diante do tribunal dEle, não vai valer, querido. Não vai valer. Um dia eu e você sabia disso? Um dia eu vou estar diante do tribunal de Deus, só que eu vou estar aqui, como bispo, e vocês vão estar lá, como povo. E aí, vocês e eu e vocês, e aqueles que ainda vão chegar aqui, nós vamos ser julgados. Eu como bispo, os pastores como autoridade, e o povo como povo. Só que ali, meu querido, diante do tribunal, e eu estou orando para esse dia chegar, irmão. Por mim esse dia chegava essa madrugada, sabe? Eu sei que isso vai acontecer, sabe? E eu estou orando para que chegue logo esse dia.
sabe? Porque ali diante dele, todo e qualquer argumento humano não vai ser válido. Ele vai olhar para a palavra dele e vai olhar para mim. Ele vai olhar para a palavra dele e vai olhar para você. E tomara, querido, que haja harmonia. Tomara que haja a palavra empatia, né? Que haja uma ligação entre aquilo que você decide escolher e se posicionar com aquilo que ele fala na palavra dele. Isaac decidiu acreditar. Isaac viu todo mundo indo embora, mas ele falou: eu vou acreditar. Eu não estou falando para você, escuta o que eu vou te falar. Se você colocar a tua perspectiva, a sua expectativa em homens, você vai se decepcionar. Eu não quero que você coloque a sua expectativa em mim, nunca preguei, nunca vou pregar isso. Mas eu incentivo você a crer na palavra do Senhor, querido. A crer naquilo que Deus tem falado e ainda vai falar. Isaac decidiu acreditar. E por causa dessa atitude, a semente que ele plantou, ela floresceu 100 vezes mais no deserto, irmão. Existe uma colheita preparada para a tua vida. Existe uma colheita preparada para a tua casa. Existe uma colheita preparada para os teus filhos. Existe uma colheita preparada para a tua descendência. Mas o seu posicionamento diante daquilo que Deus tem falado é que vai determinar se os teus filhos, se a tua descendência vão viver ou não vão viver aquilo que Isaac viveu. Creia, meu irmão. Creia na palavra que Deus tem falado com você. Creia. Porque toda semente que você tem plantado, se ela tem sido plantada sob a luz da palavra de Deus, querido, existe uma colheita que já está preparada para a tua vida, muito maior do que aquilo que você está imaginando. Fica de pé na presença do Papai do céu. E ó, deixa eu falar uma coisa para você. No começo desse culto, Deus começou falando com pessoas aqui. Pessoas que já provaram. Já provaram. Já provaram. Já têm experiências. Pessoas que já conhecem o fruto. É por isso, meu irmão, minha irmã, que o meu coração fica totalmente tranquilo. Porque ninguém vai poder dizer assim, eu não experimentei. Eu não provei. Eu apenas ouvi falar. Não. E é impressionante como Deus ele dirige as coisas. Deus levou um povo para o deserto. E uma das coisas que Deus sempre fala em várias passagens bíblicas é a respeito da experiência que Deus levou esse povo no deserto a viver. Um povo que andou durante 40 anos no deserto. E você sabe o que é? Você sabe o que é você caminhar 40 anos com o mesmo sapato e ele nunca envelhecer? 40 anos com o mesmo sapato e ele nunca envelhecer. A roupa nunca envelhecer durante 40 anos. Eles amanheciam, não tinha água. E aí quando eles tinham sede, Deus fazia sair água da rocha. E aí quando Deus vai falar com eles, lá em Deuteronômio, Deus fala
que fez isso, que levou eles para o deserto. E um dos motivos foi, Deus fala assim para o povo: para que vocês não se esqueçam que nem só de pão vive o homem, mas ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vai viver do que, irmão? Você vai viver de rumores, de falatórios? Você vai viver do que, querido? Do que você vai viver? De posicionamento de outras pessoas? Você vai viver do que, querido? Eu vou falar, querido, porque eu já falei, eu sou profeta bocudo, eu não seguro. Eu não tenho compromisso com placa de igreja. Eu tenho compromisso com Deus. Você vai viver do quê? Vai viver de comentários de WhatsApp? Vai viver de baboseiras de Facebook? Do que você vai viver, querido? Eu e a minha casa, eu e a minha família, nós vamos viver daquilo que a palavra de Deus diz. Josué falou isso para o povo todo, o povo estava diante dele. O povo podia muito bem falar assim: ó, nós não gostamos do teu discurso, nós vamos viver daquilo que a gente acha mais cômodo. Mas Moisés não se importou com isso. Como Josué é de Deus, eu digo para você: escolha do que você vai viver. Eu e a minha casa, nós vamos viver da palavra do Senhor. Eu e a minha família, nós vamos viver daquilo que a Bíblia diz. Porque, querido, Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala. Eu queria que alguém aqui, inclusive até as pessoas que... Eu queria que alguém aqui dissesse que alguma vez Deus usou a minha vida para transmitir uma palavra que deixou de se cumprir no tempo de Deus. Eu estou falando isso, querido, nessa noite, em tom de desabafo. E estou falando para um novo tempo que vem chegando. Porque eu também sou ser humano e eu também me canso. Eu carrego muitas vezes um peso que não é meu, mas eu também me canso. Paulo fala: quem é que não se enfraquece que eu também não me enfraqueça? Pois é, eu também. Mas o que eu quero que você entenda é que a minha oração é para que Jesus volte no final desse culto. Para que Ele volte no final desse culto. Para que todos nós sejamos julgados diante do tribunal dEle. Mas a minha pregação sempre vai continuar sendo, ó, meu irmão, valorize a palavra do Senhor. Valorize aquilo que Deus fala. Existe uma colheita preparada para você. Talvez você esteja passando por um tempo de deserto agora, de dúvidas, de incertezas, de inquietações. Sim, pode ser. Todos nós passamos por isso. Pode ser que você esteja vivendo isso. E é compreensível. Mas, querido, Isaac esperou o posicionamento de Deus em relação à situação. E quando Deus falou com ele, ele não teve a menor dúvida, porque foi Deus que falou. Foi Deus que falou. Não julgue nada precipitadamente. Eu louvo a Deus porque sabe, escuta o que eu vou falar para você. Escuta o que eu vou falar para você. Eu sei que no nosso meio, e eu sei o que eu estou falando. Eu sei que no nosso meio existe muita inquietação. Eu sei disso. A Bíblia fala assim: pastor, procura conhecer o estado das suas ovelhas. Eu conheço cada um de vocês. Pelo Espírito eu conheço. E quando Deus quer, Ele me mostra que há corações que estão inquietos. Eu sei. Mas eu louvo a Deus também, sabe por quê? Que há pessoas que estão esperando em Deus. Alamassúria cai.
que estão esperando Deus falar, e Deus vai falar. Deus vai falar, porque Ele não é homem. Ele vai falar, querido. E depois que Ele falar, a responsabilidade já não é mais minha, mas é tua para com Ele. Aleluias. Fecha os teus olhos nessa hora. Coloque as duas mãos no teu coração nesse momento. Oh Deus. Aleluias. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus que cuida. O Senhor é o Deus que não desampara. O Senhor é o Deus que não abandona. Até nos momentos mais difíceis, até nos momentos em que as dúvidas podem vir sobre nós, e elas vão vir mesmo, mas o Senhor é o El Shammah, o Deus que está presente, o Deus que está perto. Por isso nessa noite, Papai do céu, depois de ouvirmos essa mensagem, nós queremos assumir a mesma posição que Isaac assumiu. Nós não queremos nos movermos por aquilo que é aparente, por aquilo que os nossos olhos humanos estão vendo. Nós queremos nos posicionarmos mediante uma revelação do Senhor, um direcionamento que vem do Teu Espírito através da Tua palavra. É assim que nós, como Igreja Apostólica, Comunidade Vida Nova, aqui na cidade de Matão, nós queremos nos mover. É assim, Pai, porque o Senhor é o Deus de toda sabedoria, o Deus de todo conhecimento. Nós queremos nessa noite declararmos que estamos totalmente submissos, sujeitos à Tua revelação. Nós queremos conhecer a Tua vontade, compreender profundamente o Teu querer, e mesmo que o Senhor nos dirija a um posicionamento que nós não compreendamos, nós vamos crer e confiar, porque o Senhor é o Deus perfeito, o Deus que conhece e que sabe de todas as coisas. Louvado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor, ó Deus da nossa vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nesse lugar, querido. Aleluia, glória a Deus, amém.